O que é que faz uma sociedade avançar ou entrar em colapso? E se a resposta para isso não estiver nos grandes exércitos ou na tecnologia, mas uma escolha bem simples que todos nós fazemos todos os dias? Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem poderosa de Hans Hermann Hoppe, que tenta conectar justamente isso, nossas decisões do dia a dia com o destino de sociedades inteiras. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? A teoria que vamos analisar hoje dá uma resposta, no mínimo, surpreendente. Ela basicamente diz que o segredo não está em recursos naturais nem em poderio militar, mas em algo muito mais fundamental, a psicologia por trás da ação humana. E o coração dessa resposta está num conceito chamado preferência temporal. Parece complicado, mas a ideia é simples. É sobre aquela escolha que todo mundo enfrenta o tempo todo. Satisfazer um desejo agora, no presente, ou esperar um pouco por uma recompensa que pode ser bem maior lá na frente. Para a gente entender bem o que é isso, a teoria parte de uma premissa. Isso não é cultural, é algo universal do ser humano. Como nosso tempo na Terra é finito, é natural que a gente prefira ter algo bom agora do que depois. A grande questão, o pulo do gato, não é se a gente tem essa preferência, mas sim o quão forte ela é. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante, sabe? Essa ideia se divide em duas mentalidades que são praticamente opostas. De um lado, a alta preferência temporal, o foco total no agora, na gratificação imediata. Do outro, a baixa preferência temporal, a galera que está disposta a esperar pelo amanhã. E essa diferença, segundo o autor, é o verdadeiro motor que move tudo que a gente vai ver a seguir. Essa analogia da semente é perfeita, né? É exatamente isso. Pensa só. Uma pessoa pode comer a única semente que tem hoje e matar a fome agora. Ou ela pode plantar essa semente, passar um pouco de fome hoje para ter uma colheita farta amanhã. Uma escolha garante a sobrevivência imediata. A outra gera progresso. É uma escolha fundamental. Ok, mas como é que uma decisão tão individual de comer ou plantar a semente se transforma em algo capaz de moldar sociedades inteiras? É nesse ponto que a teoria se expande. A decisão de sacrificar o presente por um futuro melhor, quando repetida por milhões de pessoas, é o que, na visão da fonte, literalmente constrói o mundo que a gente conhece. O autor descreve isso como um processo de civilização, que funciona como um círculo virtuoso, uma coisa alimentando a outra. Funciona assim. Uma preferência temporal mais baixa leva as pessoas a pouparem. Essa poupança permite o investimento em ferramentas, em capital. Com mais capital, o trabalho se torna mais produtivo e gera mais riqueza. E olha que legal, com mais riqueza, fica ainda mais fácil poupar e pensar no futuro, o que reduz ainda mais a preferência temporal. O ciclo se reforça. E essa citação da obra original é fundamental. Ela mostra que esse é um processo que não tem fim. Ninguém nunca vai deixar de preferir o presente, mas uma sociedade em progresso está sempre, constantemente, empurrando o seu horizonte de planejamento cada vez mais para o futuro. Então, para ficar bem claro, segundo essa visão, civilização não é só sobre arte, cidades ou monumentos. É, antes de tudo, um processo psicológico e econômico. É a transição de um foco de curto prazo, que o autor associa à infância e à barbárie, para uma mentalidade de longo prazo, de planejamento, de maturidade. Mas e se esse processo todo pudesse ser freado ou, pior, revertido? A teoria argumenta que qualquer coisa que interfira nos direitos de propriedade, ou seja, no direito das pessoas de usufruírem dos frutos da sua poupança e do seu trabalho, ataca diretamente o coração desse motor da civilização. A lógica aqui é bem direta, né? Se alguém não tem a certeza de que vai poder colher os benefícios do seu sacrifício lá na frente, por que essa pessoa faria o sacrifício hoje? A violação da propriedade basicamente joga uma nuvem de incerteza sobre o futuro, o que acaba incentivando todo mundo a focar só no presente. É neste ponto que a análise entra num terreno, digamos, bem provocador. O autor faz uma comparação bastante polêmica entre duas formas de violação de propriedade, o crime e a tributação governamental. Ele argumenta que a diferença fundamental entre as duas não é o efeito, mas sim a percepção de legitimidade. O crime é visto como algo ilegítimo e é combatido. Já a tributação, segundo ele, é aceita como legítima e não pode ser evitada legalmente. E é justamente por causa dessa legitimidade que a teoria defende outra ideia controversa, a de que a interferência do governo teria um efeito ainda mais profundo. Pensa bem, enquanto o crime é esporádico, a tributação é contínua, é previsível. O resultado, de acordo com essa linha de raciocínio, é uma redução sistemática no incentivo para poupar e investir, o que empurraria a sociedade inteira para um foco cada vez maior no agora.
E a análise não para por aí, não. A teoria da preferência temporal é então usada para comparar duas formas de governo, chegando na sua conclusão talvez mais controversa de todas. A tese aqui é a seguinte: o monarca hereditário enxerga o país como sua propriedade privada, algo que ele vai passar para os seus filhos e netos. Então, ele teria um horizonte de tempo longo e um incentivo para preservar o valor do reino. Já um líder eleito, que o autor chama de zelador temporário, tem um mandato limitado. O incentivo dele, segundo a teoria, seria extrair o máximo de recursos no seu tempo no poder, sem se preocupar tanto com o valor de longo prazo do país. Então, o que a gente vê aqui é o resumo dessa lógica. O monarca, com seu horizonte de tempo longo, tenderia a elevar menos a preferência temporal da sociedade. Já o governante democrático, com seu horizonte curto, teria um efeito sistematicamente maior, incentivando, na prática, mais consumo presente e mais dívida, em vez de poupança e investimento de longo prazo. E tudo isso nos leva à conclusão, digamos, mais sombria da teoria. Se existem forças que podem elevar sistematicamente a preferência temporal de uma sociedade, então aquele círculo virtuoso do progresso pode, teoricamente, ser revertido. E é isso que o autor chama de processo de descivilização. É basicamente o filme ao contrário. A poupança vira consumo, o investimento despenca, a produtividade cai e a riqueza do futuro acaba sendo queimada no presente. A fonte chega a listar sintomas bem concretos desse processo. Uma sociedade que troca o planejamento pela gratificação instantânea, adultos que começam a ter um comportamento econômico mais infantil, sabe, com pouco ou nenhum plano para o futuro, e no fim das contas, um declínio geral na capacidade produtiva daquela sociedade. Essa citação final meio que amarra a seriedade da tese. A ideia de que o progresso não é uma linha reta para cima, não é algo garantido. Pelo contrário, a civilização, da forma como o autor a define, seria um processo bem frágil que depende no fim do dia da nossa capacidade de adiar a gratificação. A questão é a seguinte: será que um monarca, pensando só nele, no próprio bolso, no futuro da família, será que justamente por causa desse egoísmo todo, ele acabaria sendo mais cuidadoso com a economia do que um governante eleito? É uma ideia que vai contra tudo que a gente aprendeu, né? Então vamos desmontar esse raciocínio para ver onde ele nos leva. Beleza? Para a gente entender essa tese, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a lógica do governo. Depois, a gente entra na monarquia, vista como propriedade privada. Em seguida, a democracia como propriedade pública. Daí a gente vai para a parte mais polêmica, o processo de descivilização. E por fim, a gente fecha falando sobre ideias e legitimidade. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo é mudar a lente com que a gente olha para o governo. Em vez da gente se perguntar se um governo é bom ou justo, a proposta aqui é outra. Vamos enxergar o governo como se fosse uma propriedade. Uma propriedade que tem donos e que gera incentivos bem específicos. O ponto central é esse aqui, ó. Deixa a moral de lado por um segundo e pensa comigo. Como é que o dono de uma fazenda cuida dela? E como alguém que só alugou essa fazenda por um fim de semana cuida dela? Um pensa no futuro, na próxima colheita, nos filhos. O outro só quer aproveitar ao máximo e ir embora. A análise aplica exatamente essa lógica para comparar reis e presidentes. É uma abordagem bem direta, puramente econômica. Certo. Então vamos pegar a primeira peça desse quebra-cabeça, a monarquia. E aqui a gente não está falando de nobreza e castelos. A gente está falando de um negócio de família. A ideia aqui é bem literal mesmo. O reino é o patrimônio do rei. É o seu bem mais precioso. Pensa de novo no dono da fazenda. Ele não quer só lucrar com a safra deste ano. Ele quer que a terra continue boa, que a fazenda cresça, porque ele vai passar tudo isso para os seus filhos, para os seus herdeiros. E aqui a gente vê o contraste, que é gritante. De um lado você tem o monarca, que é o dono. O horizonte dele é de gerações, ele pensa nos filhos, nos netos. Do outro lado, o presidente, que é um zelador temporário. Segundo essa lógica, o incentivo dele é completamente diferente. É extrair o máximo que der durante o mandato. Afinal, quando o tempo dele acabar, o problema já não é mais dele, certo? Pois é, essa mentalidade de dono do negócio muda completamente o jogo. Um rei que pensa no futuro não vai querer espremer o povo até não poder mais, porque isso mata a galinha dos ovos de ouro. Então, a tendência é que os impostos sejam mais moderados para manter todo mundo produzindo. Ele também vai proteger a propriedade privada, porque quanto mais rico o reino, mais rico ele é. E dívida? Bom, ele vai pensar 1000 vezes antes de se endividar, porque essa conta vai sobrar para a família dele. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Ninguém está falando que o rei é bonzinho. A questão é que ele é esperto. É pura interesse próprio.
Pensa num parasita inteligente. Ele não pode matar o hospedeiro, senão ele morre junto. A lógica aqui é a mesma. O rei quer parasitar uma economia que cresce, que é próspera, porque é isso que vai encher os cofres dele e da família dele por muito, muito tempo. E aqui o argumento entra num campo um pouco diferente, mais sociológico. Pensa bem, na monarquia, a divisão é muito clara. Existe eles, a realeza lá no castelo, e nós, o povo. Essa separação, segundo a análise, faz com que o povo fique sempre com um pé atrás com o governo. Cria-se uma resistência natural. A galera sabe exatamente quem manda e fica de olho em qualquer tentativa de aumentar o poder. Beleza, já vimos o lado da monarquia. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro sistema, a democracia, que o texto chama de governo de propriedade pública. Então, na democracia, a lógica é que o Estado não tem um dono. O governante é só um gestor temporário, um síndico do prédio, digamos. Ele tem a chave, usa os recursos, mas não pode, por exemplo, vender o palácio do governo e ficar com dinheiro. E, claro, ele não pode passar o cargo de herança para o filho. E essa condição de gestor temporário acaba gerando um efeito dominó. Como o foco é sempre no curto prazo, a tentação de aumentar impostos e fazer dívida para gastar agora é enorme. Isso, por sua vez, leva a mais políticas de redistribuição de renda e cria um clima de incerteza econômica, porque a cada eleição as regras do jogo podem mudar completamente. Aí entra um ponto mais psicológico sobre a democracia. Aquela ideia de que nós somos o governo, que qualquer um pode, em tese, chegar ao poder, isso, segundo o autor, acaba diminuindo a nossa resistência. Aquela linha clara entre quem governa e quem é governado fica toda borrada. E com isso a população tende a aceitar mais facilmente impostos e regulações que, em outro sistema, seriam vistos como uma opressão clara vinda de cima. Essa diferença de lógica respinga até na forma como as guerras são travadas. Nas monarquias, as guerras eram muitas vezes disputas por terra, por herança, quase uma briga de vizinhos ricos, com objetivos limitados. Já nas democracias, as guerras viram conflitos ideológicos, cruzadas do bem contra o mal. Não é mais o exército de um rei contra o do outro, é a nação inteira contra outra nação. E isso, perigosamente, apaga a diferença entre soldado e civil e abre caminho para a chamada guerra total. Bom, e agora a gente chega no ponto talvez mais polêmico e central de todo o argumento, a tese de que a passagem da monarquia para a democracia teria iniciado uma tendência negativa na sociedade. Uma tendência que o autor chama de processo de decivilização. A análise traça uma linha do tempo bem longa. A era monárquica, com todos os seus defeitos, é vista como um período de progresso lento, mas constante. Só que aí tem um ponto de virada muito claro. 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial. Para o autor, foi ali que o modelo de governo como propriedade pública tomou conta do Ocidente e, a partir daí, a rota da história queria mudado de direção. E quais seriam as provas para uma afirmação tão forte? O texto aponta para várias tendências que teriam se acelerado depois de 1918. E não são só coisas da economia como impostos cada vez maiores, dívidas públicas gigantescas e inflação descontrolada. A análise também aponta para questões sociais, como o aumento da criminalidade e o que é descrito como o enfraquecimento da família e outras instituições. E com isso a gente chega na parte final. Depois de toda essa análise fria de incentivos econômicos, o argumento volta para um ponto mais fundamental. Ele volta para o poder que as ideias têm na cabeça das pessoas. E essa frase aqui é o centro da conclusão. No final das contas, o que realmente importa não é a estrutura do governo em si. Nenhum sistema, seja qual for, se sustenta se a maioria das pessoas não acreditar nele, se achar que ele é ilegítimo. O verdadeiro poder não vem das armas ou das leis, mas sim da opinião pública. E aí vem o arremate final do raciocínio. A opinião pública muda. A ideia de que um rei governava por direito divino já foi uma verdade absoluta para milhões de pessoas. Hoje parece uma loucura. Então, o desafio que fica é: e se a democracia, que hoje parece ser o único sistema aceitável, também for só uma ideia, uma fase? E se um dia, por algum motivo, ela também perder a sua legitimidade? E é com essa pergunta de fundo que a gente encerra. O que realmente sustenta e constrói uma civilização? É a maneira como a gente escolhe quem manda? Se é por sangue ou pelo voto? Ou será que são princípios mais básicos, como a garantia da propriedade privada, que são a verdadeira base de tudo? Não importa quem esteja no poder. Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.